ser de repente quando acontecer. Graças a Deus, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Pois nessa tarde gloriosa eu venho aqui cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem não se discute, não se questiona, a ordem de Jesus foi dada, e aqui estou para cumprir essa ordem. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Então essa ordem. Me considero um discípulo de Cristo. Eu não estou aqui a representar nenhuma placa denominacional, nenhuma religião, até mesmo porque isso não salva. Jesus não dependeu de nenhuma religião para salvar. Ele não estabeleceu nenhuma religião. Jesus deixou a igreja. Igreja não se trata de CNPJ. Igreja não se trata de uma placa, não se trata de nada físico. Mas é um grupo de pessoas que seguem a fé bíblica, a fé cristã, a fé que foi deixada por exemplo de Jesus. Essa é a igreja, e a igreja tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E aqui estou cumprindo esta ordem. Que você possa nesse momento assim então dedicar pelo menos parte do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. O que eu vou trazer aqui é dentro da Bíblia, mensagem da Bíblia, é isso que importa. Não importa para o homem nos dias atuais a palavra de Deus mais como importou há mais de 2000 anos atrás, há 100 anos atrás. Nós vemos que o evangelho tem caído em descrédito. Primeiro que muitos escândalos têm surgido no meio evangélico, no meio religioso. Muitas pessoas trazendo escândalos, levando o nome de Cristo ao vitupério, trazendo as pessoas a se perderem. E é o que estamos vivendo. Estamos vivendo uma apostasia. O nome que se dá a isso, as pessoas não têm interesse mais em buscar conhecimento de Deus. A falta de interesse do homem de ouvir a palavra de Deus, de buscar saber quem é Deus, isso chama-se apostasia. O abandono da fé, ele está aí. Isso é um sinal muito sério, que a volta nos mostra que a volta de Cristo está muito próximo. O abandono da fé. Hoje você não precisa pesquisar muito para você ver quantos escândalos estão circulando no nosso meio. Hoje os escândalos estão chegando até você. Isso está mostrando uma falta de temor da parte dos homens para com Deus. Isso está mostrando que realmente o amor de muitos já se esfriou. Nunca que você ia ver coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Pastores prostituindo-se, pastores voltando para bebediz, se voltando para bebediz, falando que não tem nada a ver. Você nunca viu tantos escândalos sexuais como está acontecendo nos dias de hoje, no meio evangélico. Isso é abandono da fé, isso é apostasia. E essa igreja precisa se acordar, precisa ler Bíblia, precisa alimentar a alma com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque Jesus já tinha dito, acautelai-vos dos falsos profetas. Mas como que você vai estar protegido? Como que você vai tomar cuidado, se acautelar dos falsos profetas, sendo que a sua defesa é a palavra, sendo que o seu escudo, a sua armadura é a palavra? E quando o conhecimento da palavra é abandonado, é deixado, você não está protegido contra os falsos profetas. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 adiante, versículo 12, ali Paulo, ele recomenda como nós nos revestimos das armaduras de Cristo. As armaduras de Cristo é o que nos defende, é o que nos protege de qualquer cilada de Satanás, de qualquer ataque espiritual. Inclusive falsos profetas, eles
a artimanha que eles usam para poder enganar, para poder seduzir, para poder lucrar, é a própria palavra de Deus. A própria palavra, eles usando ela de forma distorcida, engana. E Jesus falou que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Ele estava falando justamente dos dias finais. Você já parou para se perguntar, em algum momento na sua vida você já se perguntou, se nós estamos vivendo a última geração, se nós estamos vivenciando a geração da volta de Cristo? Você já se perguntou isso em algum momento da sua vida? Muitos nesses dias finais têm se despertado e têm percebido que sim. E eu também te afirmo em dizer que sim, está próximo, está muito próximo. O dia do Senhor está próximo. Sabendo você, meu amigo, que o dia do Senhor está próximo, a recomendação, a advertência de Jesus é que se arrependam, é que consertem os seus caminhos diante de Deus. E nessa tarde eu vim fazer um convite para você. Convite, conforme Jesus deixou esse convite, eu venho fazer esse convite também. Mateus capítulo 22, tem um convite, a parábola das bodas. A Bíblia vai dizer acerca de um certo rei, e a Bíblia vai dizer que esse rei, ele mandou o seu servo sair nas ruas convidando as pessoas para poder participar do casamento do seu filho. Esse rei, ele mandou os seus servos convidar os de alta classe. Eles recusaram, tomaram desculpas, não quiseram participar, daram muitas justificativas. Eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho que cuidar da minha fazenda, tenho que fazer isso, aquilo. O rei mandou fazer o segundo convite. Então ele mandou ir atrás dos menos favorecidos. E é o que vai dizer essa parábola. Então Jesus, tomando a palavra, diz em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei. Ele celebrou as bodas de seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois já preparados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros, apoderando-se dos servos, os mataram e ultrajaram. O rei, tendo notícias disso, ele se encolerizou-se muito, se irou, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então nós vemos por parte essa parábola. Até que nessa parábola, Jesus, ele sempre usando parábola para comparar com o reino de Deus. E essa parábola é uma comparação com o reino de Deus, porque vai haver um casamento. Esse casamento, nada mais quem é o noivo é Jesus Cristo, e a igreja a noiva. Sabemos muito bem que isso vai acontecer. Isso não está longe de acontecer. Só que, porém, Deus, o Pai, Ele tem enviado na terra, nos quatro cantos da terra, em diversos lugares na terra, os seus servos para convidar a quem quiser participar desse casamento, casamento do seu Filho amado, de Jesus Cristo, a qual acontecerá nas nuvens no céu, vai acontecer nos ares. Só que o que aconteceu? No decorrer em que Deus, o Pai, enviou os seus servos na terra para poder estar convidando as pessoas para poder participar do casamento do seu Filho amado, de Jesus Cristo, aconteceu que muito sangue foi derramado.
Nos tempos da Inquisição, da Igreja Católica, morreu milhares de pessoas cristãs que só queriam adorar Jesus, mas foram mortos. Eles foram enviados por Deus para convidar o povo para participar das bodas do Cordeiro, para convidar o povo para participar do casamento do seu filho, mas foram mortos. Hoje, você na África, países muçulmanos, é onde você mais encontra pessoas que são presos pela fé cristã, mortos pela fé cristã. Eles são os servos que Deus enviou na terra. Só que, como essa parábola está dizendo, eles não somente rejeitaram o convite, eles não quiseram participar, não quiseram saber de participar, de estar com o rei na festa das bodas do Cordeiro, mas também mandaram matar os seus servos, aqueles que estão convidando. Isso, meu amigo, isso tem acontecido com muita frequência e vai se intensificar com o passar do tempo. A cada dia mais você vai ver pessoas ranger os dentes por não gostar de ouvir a pregação do Evangelho. A cada dia mais você está vendo as pessoas odiosas, com ódio no rosto, quando ouvem falar de Jesus. Um certo domingo, uma certa feira, uma certa mulher que não estava no seu juízo natural, ela disse que está cansada de ouvir falar que Jesus ama ela. Por isso que eu digo que não estava no seu juízo natural. Que uma pessoa que está sã, ou melhor dizendo, uma pessoa que está bem, ela nunca vai dizer que está cansada de ouvir falar que Jesus ama ela, porque é uma verdade. A Bíblia mostra isso. O amor de Jesus para com todos os pecadores, quando Jesus ele se entrega na cruz. Então, o que acontece? As pessoas não somente não querem participar das bodas do Cordeiro, não somente não querem estar com Deus, mas como também eles não querem ouvir a mensagem do Evangelho, e muitas vezes entram em contenda, muitas vezes entram prontos para a porrada. Essa parábola, Jesus, ele até parece que ele estava falando dos dias atuais em que estamos vivendo, onde pessoas rangem os dentes, onde pessoas chamam viaturas, muitas vezes quando eu estou fazendo esse convite. Porque o que eu estou fazendo aqui é apenas um convite, convidando você a participar das bodas do Cordeiro. Então, continuando o versículo 9, Jesus ele continuou dizendo: e depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele se emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quantas vezes você não ouviu falar que são muitos chamados e poucos escolhidos? Deus deixou bem claro, através da sua mensagem, que Ele chamou muitos para participar da salvação, para participar dessa festa nupcial, essa festa celestial, a qual vai ser a festa que vai haver nas nuvens do céu, nos ares, aonde Cristo virá resgatar os seus escolhidos, o qual também foram escolhidos por Ele. Só que muitos são chamados, todos foram chamados a ser salvos, todos, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque muitos ficam por aí arrumando justificativa.
desculpas para não buscar fazer a vontade de Deus. Não é assim? As pessoas vivem tão atarefadas, tão ocupadas, cheias de compromisso, para não buscar conhecimento de Deus. Não é assim? As pessoas arrumam tantas justificativas, não tendo tempo para Deus. Não é assim que estamos vivendo? Deus chamou todos, muitos chamados, mas poucos escolhidos, porque os escolhidos de Deus são aqueles que também o escolheram, aqueles que também escolheu seguir os caminhos dele. Então Deus, ele não destinou o homem à perdição, mas à salvação. Então, o casamento do rei, ele chamou todos, foram muitos chamados, mas os seus escolhidos foram poucos que escolheram. Aí então o rei, depois de chamar várias vezes as pessoas a participar da festa celestial, das bodas do Cordeiro, e as pessoas tanto rejeitaram, a Bíblia diz que agora ele vai ao encontro dos menos favorecidos. Ele chama os moradores de rua, vai atrás daqueles que não têm teto, aqueles que não tinham seus bens, mas pessoas que conhecemos como mendigo. Então, os servos foram atrás deles. A Bíblia diz que a festa se encheu, nenhum deles recusou, nenhum deles arrumaram desculpas, nenhum. Mas antes todos compareceram. A Bíblia diz que logo a festa se encheu. Você percebe que hoje, se a pessoa ela tem um trabalho, ela põe esse trabalho acima como prioridade, logo ela não tem tempo para Deus. Você percebe que se uma pessoa tem um carro, ela tem tempo para aquele carro, mas Deus sempre vai empurrando com a barriga, sempre empurra com a barriga o tempo. Para Deus nunca tem. Você percebe que os moradores de rua, nessa parábola, eles participaram, não arrumaram justificativa. Que justificativa que eles vão arrumar? Não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada para se preocupar. Mas antes vivem na simplicidade. Então a Bíblia diz que eles participavam. Os primeiros convidados recusaram, foram atrás de cuidar das suas fazendas, dos seus cavalos, dos seus bens. Mas o segundo público, que era os menos favorecidos, eles pegaram esse convite e receberam alegremente, e a Bíblia diz que a festa se encheu. Enquanto você, meu amigo, continuar a rejeitar a oportunidade a qual Deus tem dado para você buscar a salvação, buscar o reino de Deus, você vai estar rejeitando a Deus e vai ser rejeitado no último dia também. Enquanto você rejeita, meu amigo, ouvir a mensagem do Evangelho e se recusa a colocar em prática aquilo que você conhece da palavra de Deus, você vai ser rejeitado no último dia também. Você vai ser rejeitado no último dia diante de Deus, por ter rejeitado também a Deus. Essa geração, meu amigo, Deus vai rir da cara dela. A Bíblia fala em Salmos que Deus no último dia, Ele vai zombar, Ele vai rir da cara daqueles que zombam dele. A Bíblia diz que nem todos o que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Não é assim que Jesus disse no Evangelho de Mateus? Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Tem muitos que por aí pregam em nome de Jesus, fazem sinais em nome de Jesus, milagres, curas, maravilhas, mas nem todo que diz Senhor herdará o reino de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que estão compromissados em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, não é milagre que salva o homem, não é um título eclesiástico que salva o homem, não é o seu cargo que te salva, não é nada dessa terra a não ser
Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos compromissado com Deus, meu amigo, não adianta ser católico, não adianta ser evangélico, não adianta ter religião, não adianta. Porque para Deus, a sua religião não vale. Porque para Deus, religião nenhuma nessa terra vale. Deus, ele não tem religião. Jesus não tem religião. A salvação, ela é fora de religião. A salvação, ela é totalmente fora da religião. E quando eu falo religião, incluindo todas, evangélica, católica, espírita, Jesus, ele não veio para deixar religião. O Filho do Homem não veio para criar religião. Se não assim, Jesus estaria contradizendo a sua palavra, dizendo, Jesus, ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. Não é assim que religiões fazem, divisão, separação entre quem é de Deus e quem não é, quem é verdadeiro e quem é falso, não é isso? Deus, ele não veio para contradizer aquilo que ele falou. Religião hoje não somente é divisão entre pessoas, mas também se tornou lucro, comércio. Infelizmente hoje estão usando o nome de Cristo para comércio, para poder vender marmita, vender roupa, vender produtos, passam envelopes para poder arrecadar dinheiro em nome de Deus, em nome de Cristo, vendem estátuas, vendem objetos religiosos, crucifixos, vendem águas ungidas, tudo em nome de Deus, e Deus não mandou vender nada. Deus não mandou vender nada em nome de Cristo. Deus não mandou vender nada em nome de Jesus, em nome de Maria, de Aparecida, nada. Jesus, ele disse, de graça recebestes, de graça foi dado. Ah, mas é simbólico. O envelope, o valor que coloca dentro do envelope é simbólico. Jesus não pediu nada em simbologia à fé cristã, não. Jesus não pediu símbolo nenhum da sua fé, não. O único símbolo de fé é o agradecimento. O único símbolo que eu vejo Jesus pedindo é o agradecimento. E de todos os paralíticos que Jesus curou, somente um teve a gratidão de agradecer pela cura. Somente um paralítico voltou para agradecer. Essa é a única simbologia de fé que Jesus pede. Jesus não pede que você coloque crucifixo pendurado no pescoço, no carro, na casa. Isso não representa proteção nenhuma. Mas antes, traz maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. É a simbologia da cruz e a maldição. A cruz não foi algo criado por Deus. A cruz foi algo criado por Satanás. Tanto que Jesus não foi colocado em algo novo. Mas a cruz, de um lado estava um malfeitor, de outro lado estava outro malfeitor. Ele foi colocado entre os malfeitores. Como malfeitor, Jesus foi tratado. A cruz é uma simbologia de maldição. Não somente é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, mas todo símbolo de cruz que você colocar como objeto, como um amuleto, como qualquer tipo de representação de fé, você está trazendo para si maldição. Jesus não mandou pendurar cruz em lugar nenhum. Jesus não mandou passar óleo em lugar nenhum. Você vai ver lá na palavra de Deus, somente os presbíteros que vai ungir o doente, e é pela oração da fé que ele vai ser curado, não é pelo óleo ungido. Hoje todo mundo passa numa empresa evangélica, pega um vidrinho de óleo, como se fosse um produto milagroso, e passa em tudo, passa em carro, passa em casa, chave. Então é macumba gospel. É fora da Bíblia, é totalmente contrário à palavra de Deus. Isso é macumba gospel. Hoje as pessoas estão se apegando em amuletos, ao invés de se apegar na palavra de Deus. Se apega na palavra de Deus, meu amigo. Se apega naquilo que Jesus ensinou. Aqueles que estão andando em temor a Deus, em temor à palavra de Deus, eles não precisam ficar atrás de óleo ungido, de objeto ungido, de crucifixo, de terço, fita ungida. Mas antes tem a promessa da proteção de Salmos. Salmos 91,
O Salmos 91 não é um amuleto. O Salmos 91 é uma promessa de proteção. O Salmos 91 em si, aberto, ele não pode te proteger, não pode te livrar de mal nenhum. Mas antes, você estando debaixo do temor de Deus, essa promessa se aplica para você. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, do Onipotente, esse descansará. Quem que é o que descansa na sombra do Onipotente? Aquele que habita em temor com Deus, ele está andando na sombra de Deus. Esse descansará. E aí no versículo 6 ele vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei eu atingido. Então essa é uma promessa, isso não é um amuleto. Hoje as pessoas estão atrás de amuletos, coisas milagrosas, não existe, é por isso que o povo está sendo enganado, é por isso que o povo hoje está colaborando com esse comércio religioso, de venda de estátuas, é por isso que hoje tem surgido muitos mercadores da fé, por causa da falta do conhecimento. O profeta Oséias, ele disse no capítulo 2 ou 3, o meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou o conhecimento. O povo, quando deixa o conhecimento, é destruído. Quando você abandonar o conhecimento de Deus, você vai ser destruído. Destruído espiritualmente, a sua fé vai ser distorcida, vai ser deturbada, você vai ser enganado quando você deixar o conhecimento da palavra. Jesus, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. O povo erra por falta de conhecer as Escrituras. E a Bíblia, ela é de fácil acesso. E incrível que ainda falta conhecimento. A Bíblia é de fácil acesso, não é proibido. Você consegue gratuitamente. Se você pedir para alguém, alguém te dá, ou você compra. E o povo ainda falta o conhecimento. Brincadeira é isso? Nos tempos de Jesus, as pessoas, meu amigo, perdiam a vida atrás da palavra de Deus. Nos tempos antigos, lá no tempo da Inquisição Católica, pessoas, meu amigo, eram mortas quando achavam páginas da Bíblia. Aquele povo tinha um grande amor pela palavra de Deus, um grande zelo, uma grande fome e sede por conhecimento da palavra de Deus. Eles esparramavam, eles espalhavam páginas da Bíblia na casa de várias pessoas, porque aonde se encontravam, aonde entravam, naquele tempo os perseguidores, eles rasgavam e queimavam a Bíblia. Hoje não, as pessoas negam a fé por nada. As pessoas hoje trocam Jesus por nada. As pessoas hoje estão trocando Jesus por coisas mínimas, por coisas desnecessárias. As pessoas têm trocado Jesus, meu amigo, pela própria perdição do pecado. Hoje você vê as pessoas trocando Jesus por coisas mínimas e desnecessárias. Hoje, infelizmente, não estão mais também pregando a verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo apostasia, como eu falei no começo. Acorda para a realidade, acautelai-vos, toma muito cuidado com certo tipo de evangelho que está sendo pregado hoje, porque hoje está sendo oferecido um outro evangelho. Em muitos lugares que você hoje vai para buscar Deus, eles pregam em nome de Deus, mas embora que não estão pregando a verdade de Deus, estão pregando um evangelho distorcido. Toma cuidado com o evangelho light, toma cuidado com esse evangelho light, porque hoje muitos acreditam que Deus não condena ninguém, e que Deus é só amor, o inferno não existe, o inferno é na terra. Toma cuidado, acautelai-vos, os falsos profetas, apostasia, que tem tomado conta hoje de muitos líderes religiosos, espirituais. Toma cuidado. Jesus, ele já tinha deixado bem claro: acautelai-vos. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós,
vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro eles são lobos devoradores. Tomem cuidado. Eles têm capa de cordeiro, a pele é de cordeiro, mas o seu caráter é de lobo devorador. De misericórdia falam, mas não tem misericórdia de ninguém. Pregam amor, pregam, fala de amor, mas não tem amor para com ninguém, e não tem misericórdia de ninguém. Ou seja, a capa é de cordeiro, a aparência é de cordeiro, mas por dentro, a intenção, o seu caráter é de lobo. A intenção é só devorar, a intenção é só extorquir, é só se aproveitar da situação. Uma pessoa que não tem interesse em conhecer a palavra é uma pessoa que favorece muito ao charlatanismo religioso, a pessoas mal intencionadas, prontos para enganar, pessoas que não têm interesse, não querem saber de conhecer a Deus. Elas realmente, elas ficam à mercê, elas ficam refém de pessoas mal intencionadas, elas ficam realmente à mercê de ser enganadas, e isso tem acontecido. É por isso que Jesus falou: a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. As pessoas hoje estão trocando ouvir a palavra de Deus para poder ouvir terapia do amor, para poder ouvir culto de empresário, culto de prosperidade. Culto de prosperidade, pregação de prosperidade não é pregação do Evangelho. O Evangelho não tem pregação de prosperidade financeira. Nos ensinamentos de Jesus, Jesus não ensina a prosperar financeiramente. Jesus não promete prosperidade financeira. Uma coisa é falar que uma coisa é você querer ser próspero, tudo bem, Deus não é contra isso. Agora, uma coisa é prometer em nome de Deus algo que Ele não prometeu, e Deus não prometeu prosperidade financeira no Novo Testamento. Jesus não prometeu prosperidade financeira, muito pelo contrário. Jesus, ele diz: não acumuleis para si tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo destrói, mas acumulai para si tesouros no reino de Deus, aonde nem a traça, nem a ferrugem consome, aonde nem os ladrões minam e nem roubam. Esse foi o ensinamento de Jesus. Mateus 6,33: mas buscai em primeiro lugar, primeiro plano, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Deus acrescentará as demais coisas. Se você coloca como prioridade o reino de Deus, Deus acrescenta as demais coisas. Trabalhar sim é necessário, mas a Bíblia diz: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. Trabalhar sim é necessário. Todo aquele que não quiser trabalhar, pois que não coma também. Só que uma coisa é você trabalhar, e outra coisa é você colocar o seu coração na riqueza, ou melhor dizendo, a avareza, a ganância. Então Jesus, ele disse: não acumuleis para si tesouro na terra, não fica preocupado em acumular para si tesouro na terra, não. Paulo, ele diz: aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos, que submergem a alma à raiz da perdição. Aqueles que querem ser ricos caem em laços nocivos, que submergem a alma à perdição e à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É a raiz de toda espécie de males. Então toma cuidado. Aonde tiver o teu coração, lá está o seu tesouro. Foi assim que Jesus falou: aonde tiver o seu coração, lá está o seu tesouro. Onde que Deus encontrará o seu tesouro? Onde será que está o seu coração? Agora, nesse momento, nesse exato momento que eu prego. Agora, eu sei que muitos vão dizer que tem Deus no coração. Só que sabemos que na prática isso não é a verdade.
Sabemos que na prática nem todos que dizem que tem Deus no coração, realmente Deus está no coração. Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, já dá para saber quem realmente está dentro do seu coração. Você percebe que hoje muitos não conseguem falar coisas boas, só sai coisas más, só sai o que não presta. Você já percebeu isso? Já percebeu que tem pessoas que quase não falam de Deus, quase nunca, raramente. Vão falar de futebol, vão falar de novela, vão falar de beber a cervejinha, né, do final de semana. Vão falar de tudo, menos de Deus. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de ódio, é de ódio que você vai falar. Se o coração está cheio de malícia, é isso que você vai falar. A boca fala do que se guarda no coração. Não tem como a pessoa que vê novela falar de Deus. Ela vai falar de novela. Se vê futebol, vai falar de futebol, não é de Deus. Agora, se ler as escrituras sagradas, se ler a Bíblia, não vai falar de novela, vai falar de Deus, vai falar do que a Bíblia fala. A boca fala do que está cheio o coração. Hoje, muito pouco tem se falado de Deus nos dias atuais, e muito tem se falado dos seus ídolos. Ídolos da música, do futebol, ídolos da televisão, ídolos. E a Bíblia diz que o que é um ídolo? É nada. A Bíblia diz maldito é um ídolo. A Bíblia diz que maldito é um ídolo. Um ídolo que hoje se encontra no futebol tem arrastado muitos à perdição. E muitos não enxergam, não querem enxergar. Muitos não querem enxergar. Muitos não vão assumir que é idólatra. Mas está lá, debaixo do sol quente. Pega ônibus, vários ônibus, para poder ver o seu ídolo, debaixo do sol quente. Viajam cidade. Trabalham de sábado a domingo, de segunda a segunda, para poder ver o seu ídolo num estádio de futebol, e no final sai sangrando, trocando porrada para defender algo que nem vai te defender, nem vai te trazer benefício algum, ou seja, ídolo. Toma cuidado com a idolatria. Deus sempre abominou isso, hein? Deus não mudou. Deus sempre abominou a idolatria. Toma muito cuidado. Hoje, nos dias atuais, muitos por aí querem ser legalistas, querem falar que não tem nada a ver. O que importa é o coração. O que importa é só o coração. Todo que prega para você isso, meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado. Deus não quer só o coração, não. Deus não se tornou açougueiro, não. Deus quer o corpo por completo, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, todo corpo, alma e espírito sejam guardados para Deus, santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo foi criado por Deus. Todo corpo foi criado por Deus. Todo corpo tem que ser conservado para Deus da forma que Ele criou. Deus não fez sua orelha furada, sua pele não foi pintada. Ele não fez sua pele pintada, desenhada. A Bíblia diz que todo o corpo seja guardado para Deus, corpo, alma, espírito, porque é diante de Deus, meu amigo, que nós vamos ter que comparecer no último dia. A Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos dentro do corpo e fora do corpo, tudo. Jesus chega a dizer, pelas suas palavras, ou você será salvo, ou você será condenado. Jesus, ele diz, toda palavra ociosa que o homem disser, toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá que dar conta diante do juiz de Deus. Toda palavra, meu amigo, que sai da nossa boca, nós vamos ter que nos responsabilizar no último dia diante de Deus, pelas suas palavras. Ou você será salvo, ou você será condenado. E aí, Deus ele só quer o coração. Se Jesus for para guardar as palavras que saem da boca, Ele quer só o coração. Jesus fala para guardar os olhos também, o que se vê. Jesus falou para se guardar os olhos daquilo que se vê, porque aquilo que se vê contamina o coração. Mateus capítulo de número 7. Os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplar coisas boas, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos contemplar coisas más, todo o teu corpo será mal.
todo o seu corpo vai se tornar em trevas. Se você usar os seus olhos para contemplar o mal, contemplar a prostituição, a idolatria, todo o seu corpo vai se tornar mal. Mas se os seus olhos são usados para contemplar as coisas que honram e glorificam a Deus, todo o seu corpo será bom. Por que muitos hoje estão usando o seu corpo em desonra a Deus, na embriaguez, na prostituição, na ideologia de gênero? Por quê? Que muitos estão desonrando o corpo na natureza ao contrário a qual Deus criou. A ideologia de gênero é a natureza contrária a qual Deus criou. Jesus, ele diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá a quem? A sua mulher. Ele foi bem claro nessa palavra. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher. Está falando de casamento. Isso é casamento. Esse é um valor que muitos hoje querem distorcer. Muitos hoje querem distorcer tudo para o seu próprio interesse. 2 Pedro capítulo 3. Os indotos, os incautos, os inconstantes, eles distorcem a própria escritura para a própria perdição. Hoje as pessoas, ao invés de abrir a Bíblia para estudar, adquirir o conhecimento e agregar para a vida deles, não, eles querem estudar para distorcer para a própria perdição. Para a própria perdição hoje muitos pastores estão usando, para liberar aquilo que o seu coração gosta. Muitos deles estão usando a Bíblia para te agradar, distorcem tudo para te agradar, porque não querem perder você. Você é uma pessoa que traz lucro para eles amam você, não querem perder a sua renda, os seus 10%, e nunca vão falar a verdade para você também, que o dízimo não se aplica para a nova aliança. Nunca vão falar isso, nunca vão dizer isso. Sabia não? O dízimo foi uma ordenança. Sabia quantas vezes que se dava o dízimo? 3 vezes no ano. Aonde? Em Israel. Casa do tesouro não é templo, não é igreja. Casa do tesouro foi Israel, foi destruído. Não existe mais. 10% não era dinheiro, era plantação. O devorador não era diabo, não era demônio. Não era. Eram os gafanhotos que consumiam as ervas do campo, as plantações, as lavouras. E quando eles separavam os 10% daquilo que eles plantavam e colhiam, Deus repreendia o devorador que devorava as lavouras, as plantações do campo. Não fala isso para você, porque hoje o dízimo se tornou 38, Malaquias 3:8. Roubarás o Senhor teu Deus do que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Malaquias 3:8, hoje se transformou numa arma calibre 38. Você percebe que Paulo, ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você não tiver o Espírito de Deus, meu amigo, essas letras, elas vão se tornar arma na sua mão. Se você não tiver, meu amigo, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus se torna arma para matar. Ela tanto serve para trazer vida, como morte. Morte para quem não tem o Espírito Santo, porque vai usar para a própria perdição. Mas se torna para trazer vida quando você, dentro de você, tem a vida, que é o Espírito Santo. E é isso que muitos estão deixando, estão vendendo o Espírito Santo, estão trocando o Espírito Santo por outras coisas. As pessoas hoje estão vendendo as coisas de Deus. Isso é uma apostasia. Isso nos mostra que breve Cristo virá. Então Jesus não quer só o coração. Ele diz que todo o corpo, alma e espírito sejam guardados para Deus, santos e irrepreensíveis. Ele falou da boca, o que a sua boca falar, as suas palavras que você disser, todas as palavras que o homem disser, ele terá que prestar conta perante o tribunal de Deus. E os olhos devem ser guardados ou não? Jesus fala em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo de número 6. Jesus ele vai dizer a partir do versículo de número Jesus ele vai dizer assim, se você, capítulo de número 6, não disse Deus: não adulterarás, mas qualquer que atentar
numa mulher para desejar em seu coração, já adulterou. Jesus disse isso. Deus, ele disse: não adulterarás. Mas qualquer que atentar, fixar os seus olhos numa mulher, em seu coração desejar, Jesus disse: adulterou. Quantas vezes você não cometeu isso na sua vida? Hoje, só nesse dia de hoje, quantas vezes? Por quê? Porque falaram para você que o que importa é o seu coração, que você não precisa levar ao pé da letra tudo que Jesus falou, porque é impossível se praticar tudo isso. É por isso que o povo não persevera, não se esforça mais hoje em ter essa conduta diante de Deus de santificação, porque falaram para você que é impossível caminhar assim. Falaram para você uma mentira. Estão pregando para você uma mentira. Tudo que Jesus pregou não foi simbólico, mas tem que ser levado ao pé da letra, sim. Paulo não falou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo? Então nós temos que imitar Cristo. Eu não vejo nenhum exemplo de Jesus, dele adulterando, dele cobiçando, dele mentindo, se prostituindo, se embriagando. Porque hoje muitos querem falar que Jesus se embriagava com vinho. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso na Bíblia. E nós temos que tomar muito cuidado, que a Bíblia diz que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Nós temos que prestar conta diante de Deus de tudo que falamos, todas as nossas escolhas. E o seu tempo, o nosso tempo de se preparar para encontrar com Deus é hoje. Então, Deus, ele quer que você conserve os seus olhos, sua boca, o seu ouvido, o seu corpo, tudo, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, não é só coração. Deus, ele não mudou, meu irmão. Deus, ele continua até hoje se irando contra o pecado dessa geração, e o pecado dessa geração superou o de Sodoma e Gomorra. O pecado dessa geração ultrapassou os limites da geração de Noé. A geração de Noé, da Torre de Babel, tudo aquilo que aconteceu foi por nosso exemplo. Em 2 Pedro capítulo 3, Jesus falou que Deus deixou para o nosso exemplo. Deus deixou para nosso exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra, para que o homem tenha temor e saber: olha, Deus destruiu uma geração e Ele pode destruir essa geração. Só que o povo não pensa assim mais. O povo pensa o seguinte: Deus, ele é amor. Deus, ele mudou. Não é assim, meu amigo. Deus é amor, sempre foi amor, é amor, mas Ele não é só amor. Ele não é somente amor. Porque se eu falasse para você que Deus é só amor, eu ia falar para você então que Deus, ele voltou atrás. Eu ia estar contradizendo então o que Jesus falou: Deus não é filho do homem para que minta, e nem é homem para se arrepender. Então Deus, ele não é só amor. Romanos capítulo 1, carta aos Romanos capítulo 1. Olha só o que está escrito. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Da onde que vem a ira de Deus? Do céu. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Da onde que vem a ira de Deus? Deus é só amor? O seu Deus é só amor? Porque o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia, é o Deus que se manifestou dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque o Deus que eu creio é o que ressuscitou dentre os mortos após o terceiro dia, o que está vivo em nosso meio, o que é, o que era, o que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. O mesmo que acabou de dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16: do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, Deus se ira. Deus, ele se ira até hoje contra o pecado, mas as pessoas pararam de temer a Deus porque acham que Deus não se ira mais, porque acham que Deus é só amor, é somente amor, mais nada. Por isso as pessoas pararam de buscar temer a Deus em seus caminhos e em sua conduta.
Hoje todo mundo está vivendo o pecado, bebendo o pecado como se fosse água, bebendo iniquidade como se bebesse água. O pecado hoje é um prato principal que se serve como se fosse arroz no dia a dia. Tudo normal. As pessoas estão aceitando tudo normalmente. Isso é um sinal muito grande que Jesus falou. Por ter multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Então é por causa disso que muitos estão deixando de temer a Deus. É por isso que muitos estão deixando de buscar se aperfeiçoar diante de Deus. Porque estão achando que Deus é só amor, que Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém. Deus não lança ninguém no inferno. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, que com a alma nada pode fazer, mas antes temei aquele que tanto tem poder para lançar o corpo e a alma no fogo do inferno. Foi Jesus quem disse isso. Mateus 10, 28. Deus lança tanto o corpo como a alma no fogo do inferno. Deus não lança ninguém no inferno. Deus não condena ninguém. O inferno não é real. O inferno é só um lugar figurativo para colocar medo, não. Olha o que vai dizer em Apocalipse capítulo 20. Em Apocalipse capítulo 20, deixa bem claro que no último dia Deus vai lançar o inferno. Vai lançar o inferno no lago de fogo. E deu mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram lançados, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o inferno não é real, é figurativo e não existe. Sendo que no último dia, o dia do julgamento, Deus vai pegar o inferno, Satanás, os demônios, vai lançar tudo no lago de fogo e enxofre, outro lugar. Inferno uma coisa, lago de fogo e enxofre, a segunda morte, a condenação final. Então a Bíblia diz que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Presta atenção, e a morte, Apocalipse 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, meu amigo, se você não crê na palavra de Deus, não sei o que você acredita, não sei o que esse mundo tem acreditado. Se o homem não consegue acreditar na palavra de Deus, vai acreditar em quem? Vai acreditar em política? Vai acreditar em ciência? Vai acreditar no quê? Se não crê em algo santo, em algo que veio do Criador dos céus e da terra, o homem vai acreditar em quê? Deus, ele falou, temam a Deus, que ele lança tanto o corpo, lança a alma no fogo do inferno. E ele tem propriedade para isso mesmo, meu amigo. Ele criou o bem, criou o mal, criou os céus, criou a terra, separou tudo. Você escolhe entre a bênção e entre a maldição. Você escolhe entre a vida e a morte. Ele deixou a escolha. Cada um escolhe. As escolhas têm consequências. As escolhas têm consequências a se colher. Toda escolha ela trará a sua consequência. A escolha de escolher a vida, que é Cristo, trará com você também a gratificação, a paz, a alegria eterna, qual não vai cessar nunca. Mas escolher também, por outro lado, os prazeres desse mundo que o pecado traz e conquista o coração do homem, vai trazer severa condenação e sofrimento, onde o bicho nunca morre, onde vai haver ranger de dente, pranto, ranger de dente, onde fogo nunca se apaga, não tem uma gota d'água. Jesus deixou bem claro acerca de como é inferno. As pessoas falam que o inferno é na terra. Mentiroso, o inferno não é na terra. Seria maravilhoso se fosse na terra. Ninguém ia querer sair da terra. Vou lá para a Bahia, para Lençóis Maranhenses, vou para os Estados Unidos, lugares maravilhosos. É inferno. É aqui que temos que ficar então. O inferno não é na terra. O inferno é um lugar de pranto, ranger de dentes, onde o fogo não apaga.
aonde a dor nunca cessa, onde o bicho nunca morre. E Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, não como uma história figurativa, mas uma história verídica, uma história real, um fato que aconteceu, algo que não é somente uma história figurativa, é algo real. Lázaro existiu, o rico também existiu, porém um foi para o seio de Abraão, o descanso, outro foi para o Hades, o tormento do inferno. O rico foi para o fogo do tormento. E sabe como que ele descreve esse lugar? Na parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, ele começa a dizer: Pai Abraão, eu estou aqui nesse tormento, pede Lázaro para molhar a ponta do dedo na água, para que me refresque a minha língua. Estava não somente atormentado, mas com sede, sedento. Outra coisa, a consciência dele bateu, a consciência dele veio à tona. Ele falou: Pai Abraão, eu tenho 6 irmãos lá na terra, eu tenho irmãos lá na terra, 5 irmãos. Envia um dos mortos para falar com eles, para avisar eles acerca desse tormento que eu estou. Pela segunda vez ele declarou que estava no tormento, e consciente ele se lembrou que tinha 5 irmãos na terra. E ele se lembrando que ele tinha 5 irmãos na terra, ele queria que eles fossem alertados para não sofrer os danos da condenação do inferno. Ou seja, eles estavam conscientes que tinham uma vida na terra, que viveram na terra, que perderam uma oportunidade, e eles estavam em tormento, pedindo socorro, pedindo água. Você não vai encontrar água nenhuma no inferno se porventura um dia você for para lá. O amor desta vida